Imagine acordar e descobrir que o Brasil está à beira de uma guerra. As Forças Armadas brasileiras estão se preparando para um dos maiores exercícios militares de sua história. Mas não se engane, isso não é apenas mais um treinamento de rotina. Há rumores, movimentações suspeitas. Maduro já deixou claro que seus olhos estão voltados para Esequibo, uma região rica em petróleo que pertence à Guiana. Esequibo corresponde a cerca de 70% do território guianense e tem sido alvo de disputa entre Venezuela e Guiana há mais de um século. A tensão aumentou recentemente porque grandes reservas de petróleo foram descobertas na região, tornando-a ainda mais estratégica. Maduro realizou um referendo na Venezuela para reivindicar a área e tem feito movimentações militares que preocupam os países vizinhos. O caminho mais curto para essa invasão passa pelo nosso Brasil. E se a guerra bater à nossa porta? E se de repente o Brasil se tornar o campo de batalha de uma disputa internacional? Movimentações detectadas, tropas em alerta máximo. Neste vídeo você vai entender tudo sobre a tensão crescente entre Brasil, Venezuela e Guiana. Será que Maduro realmente tem coragem de desafiar as forças brasileiras? Até onde essa crise pode chegar? E o mais importante, o Brasil está realmente preparado para enfrentar essa ameaça? Se prepare, porque a verdade que vamos revelar aqui pode mudar tudo o que você pensa sobre a segurança do nosso país. Como a Guiana ficou com a região e por que a Venezuela nunca aceitou. Esequibo é uma região gigantesca, com cerca de 160 mil quilômetros, o que representa mais de 2/3 da Guiana. Mas se a Venezuela diz que essa terra é dela, como a Guiana acabou ficando com a posse? A disputa começou há mais de 100 anos, quando o Reino Unido ainda controlava a Guiana como uma colônia britânica. Em 1899, uma comissão internacional decidiu que Esequibo pertencia à Grã-Bretanha. Mas a Venezuela nunca aceitou essa decisão, alegando que o território sempre fez parte de suas terras, desde a época da independência. O problema, a Venezuela não tinha força suficiente para contestar essa decisão naquela época. Mas, quando a Guiana se tornou independente em 1966, a disputa reacendeu. A Venezuela viu a oportunidade de recuperar o território e passou a pressionar diplomaticamente. O Tratado de Genebra de 1966 foi um acordo entre Venezuela e o Reino Unido para revisar essa decisão do século XIX, mas desde então nada foi resolvido e a Guiana continuou controlando essa área. Agora, com o petróleo em jogo, Maduro vê o momento perfeito para agir. A guerra realmente pode acontecer? Esse é o grande medo da comunidade internacional. O que parecia apenas um problema diplomático, agora tem movimentações militares reais. Maduro já colocou tropas na fronteira e anunciou planos de anexação. Além disso, a Venezuela começou a emitir documentos de identidade venezuelanos para os moradores de Esequibo. Um movimento claro para afirmar domínio sobre a região. Mas será que Maduro está disposto a iniciar uma guerra? Fatores que podem impedir um conflito. A Venezuela não tem um exército forte o suficiente para uma guerra prolongada. O governo de Maduro já enfrenta crises internas e sanções econômicas, então um conflito poderia piorar a situação ainda mais. A Guiana tem apoio dos Estados Unidos, o que pode intimidar Maduro. Fatores que podem levar a uma guerra. Se Maduro sentir que precisa distrair o povo venezuelano dos problemas internos, ele pode apostar em um conflito como estratégia política. Se a Guiana começar a explorar mais petróleo na região, a Venezuela pode reagir com força. Se países como Brasil e Estados Unidos começarem a enviar tropas, a situação pode escalar rapidamente. Ou seja, a guerra ainda não começou, mas os sinais de tensão são claros. Mas será que a Guiana pode resistir sozinha ao exército venezuelano? A resposta é clara, não. A Guiana é um país pequeno, com menos de 800 mil habitantes e forças militares extremamente limitadas. Seu exército conta com apenas 5 mil soldados, sem aviões de guerra ou equipamentos pesados. Por outro lado, a Venezuela tem um exército muito maior, cerca de 150 mil soldados, além de tanques e aviões de combate. Se a Venezuela decidisse atacar sozinha,
a Guiana não teria chances de resistir. Mas há um grande detalhe: a Guiana tem aliados poderosos. Os Estados Unidos são um dos seus aliados. Com interesse no petróleo da região, os americanos já enviaram tropas para exercícios militares na Guiana. Se um ataque acontecer, os Estados Unidos podem intervir. O Brasil também reforçou sua presença militar na fronteira para evitar que o conflito se espalhe. E CARICOM, uma comunidade do Caribe, onde países vizinhos já declararam apoio à Guiana. Ou seja, a Guiana sozinha não pode vencer uma guerra contra a Venezuela, mas com aliados a história pode mudar completamente. Como esse conflito impactaria o mundo? Esse não é um conflito qualquer. Ele pode afetar toda a América do Sul e até mesmo o mercado global. O preço do petróleo pode disparar. Esequibo tem petróleo valioso e uma guerra poderia dificultar a extração e exportação. Isso afetaria o preço do combustível no mundo inteiro. O Brasil pode ser arrastado para o conflito. Se o Brasil decidir intervir para evitar que a guerra chegue às suas fronteiras, isso pode complicar ainda mais a situação. Como o Brasil tem relações com a Venezuela e também com a Guiana, o governo precisará tomar uma decisão difícil. Tensões entre Estados Unidos, Rússia e China. Os Estados Unidos apoiam a Guiana. A Rússia e a China são aliados de Maduro. Se essas potências entrarem no jogo, a situação pode escalar para algo muito maior. Crise humanitária. Se houver guerra, milhares de refugiados podem tentar fugir para o Brasil e para outros países vizinhos. Ou seja, um conflito em Esequibo pode ter consequências que vão muito além da América do Sul. Essa guerra pode chegar até nós brasileiros? O Brasil se encontra em uma posição extremamente delicada nesse conflito. De um lado, faz fronteira tanto com a Guiana quanto com a Venezuela. Do outro, precisa equilibrar suas relações diplomáticas para não ser arrastado para uma guerra que não começou, mas que pode explodir a qualquer momento. Mas o que aconteceria se a Venezuela realmente invadisse a Guiana? Se Maduro avançar com as tropas, o Brasil será diretamente afetado. Primeiro, porque a fronteira brasileira pode ser usada como rota de fuga para milhares de refugiados, algo que já aconteceu em crises anteriores na Venezuela. Segundo, porque uma guerra ao lado do território brasileiro poderia forçar o exército do Brasil a agir para proteger sua soberania. O Brasil já reforçou a segurança na fronteira, enviando tropas e monitorando a situação de perto. Mas será que isso é o suficiente para impedir um confronto? Quem tem o maior exército, Brasil ou Venezuela? Se compararmos os dois países em termos militares, a resposta pode ser surpreendente. Brasil tem o maior exército da América do Sul, com quase 400 mil soldados ativos e equipamentos modernos. Possui uma frota aérea bem equipada, tanques e um poder naval relevante. Já a Venezuela, apesar de ter 150 mil soldados, seu exército não está em sua melhor forma, sofrendo com falta de manutenção e equipamentos obsoletos. Na teoria, o Brasil levaria vantagem em um conflito direto, mas essa guerra não seria apenas entre os dois. A Venezuela teria apoio de potências mundiais como a Rússia e a China. Maduro tem relações próximas com a Rússia e a China, e caso o Brasil decida intervir nessa defesa da Guiana, esses países podem ver isso como uma ameaça. Imagine o cenário: o Brasil entrando na guerra contra a Venezuela e a Rússia começa a fornecer armas e suporte militar para Maduro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, aliados da Guiana, poderiam pressionar o Brasil a tomar uma posição mais forte. O que começou como um conflito regional poderia se transformar em uma crise internacional, sem precedentes na América do Sul. E aí vem a pergunta mais assustadora: o Brasil realmente está preparado para enfrentar uma guerra? Mas uma coisa é clara: o Brasil precisa escolher um lado. Até agora o Brasil tem se mantido neutro, tentando evitar uma escala nesse conflito. Mas se Maduro realmente invadir Esequibo e ameaçar a estabilidade da região, o Brasil poderá não ter escolha. Se o exército venezuelano chegar perto demais da fronteira brasileira, uma intervenção pode se tornar inevitável. A crise entre Venezuela e Guiana não é apenas uma disputa territorial, é um barril de pólvora pronto para explodir. E se isso acontecer, o Brasil pode ser arrastado para o meio do fogo cruzado. A neutralidade brasileira pode ser mantida por um tempo, mas até quando? Se o conflito escalar, o Brasil terá que decidir:
ficar de braços cruzados enquanto a guerra acontece ao lado de sua fronteira, ou intervir para proteger sua segurança e influência na América do Sul. O mundo já está atento a cada movimento. Uma decisão errada pode desencadear uma crise militar sem precedentes na América do Sul, envolvendo potências como Estados Unidos, Rússia e China. Agora me diz aí nos comentários, estamos preparados para um conflito desse tamanho ou veremos a história ser escrita diante dos nossos olhos sem poder fazer nada?